Aí galera do Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é Paulo Vitor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vitaminas. Galera, vitamina é um tipo de substância química que foi descoberta há muito tempo e provavelmente no período das grandes navegações. Porque você imagina o seguinte, os caras ganhavam lá o barquinho deles, oceano afora, e ficavam meses sem uma alimentação saudável. Então, os caras comiam coisas mal conservadas, basicamente, sal, gordura, mas alimentos frescos era muito difícil naquela época, né? E até a conservação, você não tinha uma geladeira e coisas do tipo. Então, percebia-se que durante a viagem, um monte de doenças esquisitas apareciam, né? E era maluco perdendo cabelo, era maluco ficando cego, era pessoa com dente caindo, gengiva sangrando e gente ficando louca. E as mais bizarras doenças apareciam e algumas delas eles perceberam que quando os caras chegavam em terra firme e se alimentavam de vegetais frescos, de animal fresco ali, a doença sumia. É claro que com determinadas restrições, né? Se o seu dente caiu, não tem vitamina no mundo que faz ele voltar. Mas alguma coisa voltava, assim, algumas doenças eram cortadas. Então começou a se perceber que nos alimentos, principalmente nos alimentos frescos, existem substâncias que eram vitais, né? E a partir desse momento começa a preocupação, o estudo das vitaminas, né? Hoje a gente sabe bem mais e saber o nome de todas elas, saber a função de todas elas, talvez não seja mais tão importante assim em prova. Mas uma ideia mais geral é essencial. Vocês conseguem consultar tabelas de vitaminas com fontes, com funções em qualquer site relacionado à biologia, em qualquer livro, e isso não é tão difícil assim. Mas é muito decoreba. Então o que eu quero que vocês percebam? Que existem coisas importantes que você tem que notar. Olha lá. Vitaminas podem ser divididas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Hidrossolúvel é aquela vitamina que se dissolve em água. E lembre-se, se ela se dissolve em água, ela pode ser transportada por um ambiente aquoso e ela pode ser eliminada com água. Então as vitaminas hidrossolúveis, elas em geral saem na urina, elas saem no suor, caso elas estejam em excesso. Então são vitaminas que não te causam problemas em excesso. Você não vai ter hipervitaminose de hidrossolúvel desde que você tenha água suficiente e elimine a água com essas vitaminas. Seria o caso da vitamina C, né, o ácido ascórbico, que está muito relacionado a uma função antioxidante, que também evita uma doença chamada de escorbuto. E todo o complexo B, ele também é hidrossolúvel. Repara que o complexo B é formado por várias vitaminas e a gente consegue meio que agrupar essas vitaminas também de acordo com as suas funções. Então existem as liberadoras de energia, que de algum modo participam ou influenciam o mecanismo de respiração celular, que são a B1, B2, B3, H e a B5. Existem as hematopoéticas, aquelas que se relacionam com a produção de células sanguíneas, por exemplo, as hemácias e o transporte de oxigênio. Então, as hematopoéticas seriam a B9 e a B12. E a gente ainda tem a peridoxina, que é a B6, que está meio fora desses dois grupos, ela participa da síntese de alguns aminoácidos. Mas as duas são hidrossolúveis. O excesso delas fica acumulado na água do corpo e sai quando você elimina esse excesso de água e de vitamina. As lipossolúveis são as vitaminas que se dissolvem em gordura. E, infelizmente, a gente não perde gordura o tempo todo igual a gente perde água, né? A gordura não sai na urina, a gordura não sai no suor. Então, essa gordura fica no corpo. Essas vitaminas em excesso, elas podem se acumular na gordura, por exemplo, se acumula muito no fígado, tem uma relação lá com o colesterol e tudo mais, e essas vitaminas podem causar mal em excesso. A falta delas causa um problema e o excesso delas também vai te causar um problema. E aí, dentro das lipossolúveis, a gente tem a vitamina A, retinol, se liga no retinol, tem a ver com retina. A falta de vitamina A causa problemas de visão, causa xeroftalmia, causa a cegueira noturna. A vitamina D, que é o calciferol, tá bem? Calciferol, dá uma dica boa, está relacionada a cálcio, está relacionada aos ossos. A vitamina D é interessante para que você calcifique os seus ossos e você tenha então ossos fortes e difíceis de serem quebrados. Uma coisa importante é que vocês lembrem que a vitamina D ela necessita ser ativada pela luz solar. Então não basta ingerir vitamina D, você tem que tomar um solzinho também. A vitamina K
que participa do processo de coagulação sanguínea, você tem que ter vitamina K para o seu sangue conseguir coagular, e a vitamina E, que está muito relacionada ao metabolismo antioxidante também. Ela evita o envelhecimento precoce, o envelhecimento causado pela oxidação das células. Então, todas essas vitaminas você precisa diariamente, precisa em doses normalmente baixas, que você consegue consultar qualquer rótulozinho de alimentos, você tem lá um valor diário recomendado para aquelas vitaminas e tudo mais. Mas enfim, aonde encontro essas vitaminas, detalhes maiores sobre a função de cada uma, vocês têm que consultar uma tabelinha e dar uma lida, mas não precisa entrar na neurose de gravar não. Passa o olho, dá uma olhada lá que vocês vão ver que muitas coisas vocês já sabem sobre elas.